Boa noite. Eu, Miguel, Eduardo, Luiz e Emanuele vamos apresentar o trabalho de Direito Processual Civil com o tema de arguição de falsidade, falsidade documental e falsidade ideológica. Nesse artigo do Código Penal é importante salientar que ele leva em consideração a função do agente público, porque todo documento que é produzido em função da profissão, ele é gerador de direitos. Então, no caso da Previdência Social, uma declaração falsa por um documento produzido indevidamente, ele vai gerar um ônus ao Estado por poder dar direitos a essa pessoa, como pagamento de previdência, aposentadoria. No caso de outras empresas, também no caso de empresas, todas as consequências que uma prerrogativa trabalhista vai gerar para essa pessoa. Falsificação de documento público. Pelo Código Penal, temos o artigo 297 que diz: falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Tipificação: pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Parágrafo 2º. Para os efeitos penais, equipara-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Parágrafo 3º. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir, inserido pela Lei número 9.983 de 2000. Inciso 1. Na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado à prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Inciso 2. Na carteira de trabalho e previdência social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Inciso 3. Em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido constada. Parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem omite nos documentos mencionados no parágrafo 3º o nome de segurado e dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviço. Falsificação de documento particular. Daí temos o artigo 298. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Tem a pena de reclusão de 5 anos e multa. Falsificação de cartão. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, equipara-se o documento particular, o cartão de crédito ou de débito, incluído pela Lei nº 12.737 de 2012. Falsidade ideológica. Artigo 299. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Lei nº 7.209, de 1984. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa. Se o documento é público, a reclusão é de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Falsidade de atestado médico. Artigo 302.
Dar ao médico, no exercício da sua profissão, atestado falso. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. Falsidade material. A falsidade material ocorre quando se forma documento não verdadeiro. Um exemplo é a utilização de um papel assinado em branco, ou também a alteração de um documento verdadeiro, ou etc. Apenas a falsidade material pode ser objeto da arguição de falsidade. Para obter a declaração da falsidade material, pode a parte se valer da ação declaratória autônoma, artigo 19, inciso 2 do Código de Processo Civil, ou do procedimento previsto nos artigos 430 a 403 do Código de Processo Civil. Se a parte pretender apenas a declaração da autenticidade ou da falsidade de documento, o pedido será julgado como questão principal e não como questão incidental. A arguição de falsidade. A falsidade deve ser apontada na primeira oportunidade em que a parte deva se manifestar. Será na constatação, se o documento constar da inicial. Será na réplica do autor, se constar na constatação. O prazo para a arguição da falsidade tem caráter preclusivo. Se a parte não cumprir, não poderá mais discutir a veracidade do documento por meio do incidente, mas ainda será possível, em ação autônoma, provar a falsidade material ou ideológica desse documento. Assim que arguida a falsidade, o juiz intimará a parte contrária, que terá o prazo de 15 dias para se manifestar. Caso esgote o prazo para resposta, o juiz determinará a realização de exame pericial, a não ser que a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo. Artigo 432 do Código de Processo Civil. A arguição é decidida em regra como questão incidental ao processo. Não atinge, portanto, o mérito. Se a parte demandar a declaração da falsidade ou autenticidade do documento como questão principal no processo, a declaração irá se inserir nos limites objetivos da coisa julgada. Nesse sentido, um documento considerado falso como questão principal em um processo não poderá ser considerado em outro, ainda que se trate de outro fato, outra questão jurídica, outra lide. Diferenças entre falsidade material e falsidade ideológica. A falsidade ideológica não pode e não deve ser confundida com a falsidade material. A falsidade material reside na alteração física do documento, seja ele papel escrito, por exemplo. Ela procura deturpar suas características verdadeiras por meio de emendas ou rasuras que substituem ou acrescentam letras ou números. Ela altera, portanto, o documento verdadeiro. Outra possibilidade também poderá recair na criação de documento falso, pela imitação de um original. Legítimo, né? Como na produção de um diploma falso, que é um exemplo. Já a falsidade ideológica versa sobre o conteúdo intelectual do documento público ou particular, sem atingir a sua estrutura material, ou seja, a sua forma, pelo que não há rasuras, emendas, montagens de letras ou algarismos, ou seja, o documento é intrinsecamente verdadeiro, sendo inverídico o seu conteúdo ideológico, pela falsidade da declaração nele contida, ou pela omissão de algo que deveria estar nele registrado. Nas fraudes materiais, ou seja, no documento material, a apuração do ilícito se faz examinando-se o escrito, para se reconhecer se houve ou não a falsidade do documento. E essa é a diferença dos dois. Já na falsidade ideológica, em que o documento é externamente perfeito, o crime só pode ser constatado pela verificação dos fatos a que o documento se refere, quando ficará claro que aquilo que se declara formalmente no documento não encontra correspondência nos fatos. E por fim, finalizamos o nosso trabalho de direito processual civil. Muito obrigado.